Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o John do MegaMed e hoje vou falar sobre febre maculosa, que é uma doença bacteriana causada pela picada do carrapato. Então, para começar, vamos falar da história da febre maculosa. A febre maculosa inicialmente foi chamada de febre maculosa das montanhas rochosas. Ela foi identificada inicialmente no século XIX no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Em 1906, Howard Taylor Ricketts identificou o agente etiológico dessa doença como sendo a bactéria Rickettsia rickettsii. Ele também identificou o vetor de transmissão como sendo o carrapato. No Brasil, esse carrapato é o carrapato estrela. Logo, temos também a epidemiologia. A epidemiologia dessa doença consiste em que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram os maiores números de casos. Então, a região onde você tem maior quantidade de casos dessa febre maculosa seria em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A partir de 2005, temos um declínio nos casos da febre maculosa. A taxa de mortalidade gira em torno de 20 a 30%. Esta taxa ela é uma taxa alta e essa taxa ela é alta porque a febre maculosa é difícil de se diferenciar de outras doenças no início dos sintomas. Então, o médico ele não consegue tomar uma iniciativa para o tratamento logo no início da doença, porque ele não sabe exatamente qual doença é. Pois os sintomas iniciais eles são sintomas muito gerais, como febre, dor no corpo, dor de cabeça. Ela pode ser confundida com algumas doenças, como a dengue, tifo, leptospirose, hepatite viral e virose exantemática. Indo para a patofisiologia, temos o seguinte esquema. A bactéria ela entra no nosso organismo por causa da picada do carrapato estrela. Então, o carrapato estrela, ele chega, ele executa a picada e, através das suas glândulas salivares, ele inocula a bactéria no organismo humano. Para que aconteça essa infecção, o carrapato ele fica de 6 a 10 horas no local da infecção, na pele da pessoa, no caso. E após inocular essa bactéria ela vai pelos vasos linfáticos e vasos sanguíneos, dissemina-se pelo organismo, atinge pele, coração, pulmões, cérebro, fígado, baço, pâncreas e trato gastrointestinal. Nesses órgãos aqui, a bactéria ela acaba entrando nas células endoteliais, por meio de um processo chamado de fagocitose induzida. Esse processo de fagocitose induzida consiste, basicamente, num processo onde a bactéria induz a célula humana a ingerir a bactéria e, lá dentro, a bactéria ela acaba infectando a célula humana. Dentro da célula, essa bactéria vai levar a uma reação inflamatória mediada por TNF-alfa e interferon-gama. São algumas das citocinas envolvidas nesse processo inflamatório inicial que se dá dentro da célula endotelial humana. Só para destacar, célula endotelial é a célula que está existente nos vasos, ou seja, nas veias ou artérias. E através desta reação inflamatória iniciada, temos algumas consequências, como o aumento da permeabilidade vascular, levando a uma hipovolemia, a uma hipoalbuminemia e a uma hiponatremia. Além disso, também temos um estado pró-coagulante estabelecido. Esse estado pró-coagulante leva a uma trombocitopenia, que é uma diminuição no número de plaquetas disponíveis no nosso organismo. Isso pode gerar uma trombose de pequenos vasos no coração, nos rins e no cérebro. Essa trombose acontecendo, pode gerar uma isquemia ou uma necrose, uma consequente necrose tecidual. Tendo em vista essa patofisiologia, chegamos aos sinais e sintomas da doença. Inicialmente, os sinais e sintomas seriam a febre, em torno de 39,5 graus Celsius, uma cefaleia, que seria dor de cabeça, uma mialgia, que é uma dor corporal, uma dor muscular, um mal-estar,
e uma hiperemia das conjuntivas. Também, conjuntamente com esses sintomas, o paciente ele pode apresentar sintomas gastrointestinais, como sendo o vômito, diarreia e dor abdominal. Esses sintomas eles podem ser confundidos com o abdômen agudo. Também temos aqui o exantema maculopapular. Esse exantema maculopapular muitas vezes é utilizado para diferenciar entre a febre maculosa e outras doenças, como, por exemplo, a dengue. Esse exantema ele varia muito de paciente para paciente quando ele vai surgir. Em algumas pessoas ele surge no terceiro dia de manifestação da doença, em outras ele surge no quinto dia de manifestação da doença. Aqui é importante dizer também, quando eu falo de dia de manifestação da doença, porque a febre maculosa, essa bactéria, ela pode ficar inativa, ou seja, inativa no sentido de gerar sintomas no organismo de 2 a 14 dias. Então, de 2 a 14 dias, com média de 7 dias, o paciente ele pode ter a bactéria dentro do organismo e não manifestar sintomas. Então, a partir do início da manifestação dos sintomas, no terceiro ou quinto dia, a pessoa ela começa a manifestar o exantema maculopapular. É importante também frisar que o exantema maculopapular ele é de mais difícil reconhecimento em pessoas de pele negra e em pessoas idosas. Avançando, se a pessoa ela não tem o tratamento adequado para a doença, em casos mais avançados, a pessoa pode apresentar necrose e gangrena, principalmente na ponta dos dedos ou na ponta da orelha. Ela pode apresentar também confusão mental, delírios, convulsões e, em últimos casos, coma. E qual seria o tratamento dessa doença? O tratamento dessa doença consiste em antibiótico terapia e são dois os principais antibióticos que são utilizados para o tratamento dessa doença, que seriam a doxiciclina e o cloranfenicol. O esquema de antibióticos seria o seguinte: para adultos, a doxiciclina é utilizado 100 mg de 12 em 12 horas. No caso de crianças, o esquema seria 2,2 mg por quilograma de 12 em 12 horas. No caso do cloranfenicol, para adultos, temos 500 mg a 1 grama a cada 6 em 6 horas. E para crianças, o cloranfenicol consiste em uma conta que você faz de 50 a 100 mg por quilograma dividido em 4 doses administrada de 6 a 6 horas. Ou seja, você pega 50 a 100 mg, multiplica pelo peso da criança em quilograma. Esse resultado você divide por 4 e administra esse resultado de 6 em 6 horas para a criança. O tempo que a pessoa vai ficar tomando o medicamento, o antibiótico, consiste em mais ou menos 7 dias, sendo que a pessoa ela deve continuar tomando o antibiótico por uma média de 3 dias após o desaparecimento da febre e dos sinais clínicos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. É isso aí. Valeu e até mais.